Vocês me marcaram num vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês antes de comentar sobre ele. Eu tenho preconceito com adulto que mora com os pais. Eu tô falando desses adultos que viram e falam: eu moro na casa dos meus pais porque assim eu economizo. Pro dia que eu sair de casa, aí eu vou ter, sabe, um colchãozinho. Eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. Esse vídeo, eu não assisti ele 100% completo porque eu acho que a menina apagou depois da repercussão. Não é uma crítica à pessoa, não sei quem é, não conheço o trabalho na internet. Eu vim aqui falar sobre o meu lado em relação à economia dentro dos conflitos geracionais. Essa concepção de adulto morar na casa dos pais ser uma coisa extremamente ruim e tudo mais, ela pega numa situação ali que a gente tem que entender melhor. E o capitalismo tardio e selvagem mostra pra gente o porquê que essas ideias são construídas até mesmo por essa nova leva que está fazendo com que as pessoas respirem neoliberalismo. Morar na casa dos pais não é um problema em diversos ambientes, tá? E aqui eu vou tentar diminuir um pouco a expectativa dos dois lados, né? Porque tem gente que vai falar assim, nossa, tu vai massacrar a menina. E tem outro lado que vai falar assim, não, concorda com ela. Eu tô no meio. Porque, de fato, eu concordo que depois que eu saí da casa dos meus pais, eu tive muito crescimento em pouco tempo. Porque você aprende a fazer coisas que você nunca fez, você começa a aprender a administrar o dinheiro melhor. Então você precisa lidar com essas questões que são mais direcionadas a recursos escassos. Então você aprende a ter mais maturidade. Só que, por outro lado, a gente tem que entender que esse capitalismo que está ficando cada vez mais maturado e jogando na nossa cara uma pá de bosta, que conforme o tempo está passando, está ficando mais difícil ter acesso às coisas básicas. Antigamente, você trocava uma gaiola com um trinca-ferro num terreno. Hoje em dia, para você dar entrada num terreno, tu tem que vender os teus bens e o teu rabo, praticamente. Então, pera lá, não é tão simples assim. Para você sair da casa dos seus pais, existe um custo enorme que a gente precisa também tomar muito cuidado. Então, nem sempre você vai ter um dinheiro ali de fácil acesso, nem sempre você vai conseguir morar num local que seja bacana. E não tô falando bacana num local chique, num local bom, não. Eu tô falando no sentido prático mesmo, do tipo, é seguro, tem tudo o que eu preciso e tudo mais. E aí que entra essa questão, tá? Até que ponto é uma questão de estrutura socioeconômica e até que ponto é falta de vergonha na cara. Como eu falei, é muito caro você sair da casa dos seus pais para você montar uma casa, e aí a gente precisa também até alinhar uma expectativa, né? Eu, assim que fui morar sozinho, a minha ideia era já ter uma casa pronta. Só que por muito tempo eu não tive máquina de lavar, eu não tive micro-ondas, eu tinha o fogão, eu tinha um caixote na sala, aqueles caixote de caixa de fruta, onde eu colocava a minha televisão em cima, e televisão essa que depois que eu fui ganhar com muito tempo depois, sabe? Por muito tempo eu tive um sofá que eu comprei usado, então esse começo, ele gera um impacto muito forte na gente, porque tu tá numa casa com seus pais morando 100%. E eu não tô falando nem de regalia do adulto funcional, que é saber lavar um prato, essas coisas. Eu tô falando do básico, sabe? De você ter as suas coisas. E essas coisas são caras. Por exemplo, se você vai hoje alugar uma casa, você tem que ter calção às vezes, ou um fiador. Então isso já exige que você tenha um determinado nível de dinheiro ali para poder colocar. Então ou você consegue emprestado com alguém, o que é muito difícil, ou você tem que economizar aquilo. Outra coisa, você tem que juntar um dinheiro para caso der algum problema. E o começo em si, assim que você sai da casa dos seus pais, é muito pesado. Então esse tipo de vídeo, na minha opinião, ele é um pouco irresponsável para estar dentro de uma plataforma como essa do TikTok, onde você tem um grande alcance, porque transforma essa ideia numa espécie de fracasso, sendo que não tem nada a ver com isso. De fato, a gente tem que entender que hoje as pessoas cada vez mais estão sendo solicitadas especializações, então a gente passa muito tempo estudando para ter pouco tempo de experiência, dado o nível de salário que a gente gostaria de ter. Então as pessoas às vezes pedem por um cargo que você vai tirar 2.500, 5 anos de experiência. E não tem como você fazer um instalo e isso correr mais rápido, né, do que caldo de cana. As gerações, elas passam por problemas econômicos completamente diferentes e também estão dentro de contextos econômicos totalmente diferentes. Quando eu falo da questão do capitalismo tardio, é porque conforme o tempo está passando, nós estamos recebendo cada vez menos numa quantidade maior de pessoas. Então, antigamente, por exemplo, quem tinha ensino médio, que estudava até seus 16, 17 anos, já saía por cima da carne seca. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem que ter faculdade,
especialização e saber plantar bananeira e o aumento do acesso às redes de educação fizeram também com que as pessoas tivessem cada vez mais concorrência e mais dificuldade para se inserir. Ah, mas é aí não sei o que lá, a pessoa tem que correr atrás. Tá, mas pera lá, como assim correr atrás? A gente também não pode usar essa lógica neoliberal de achar que todo mundo está ganhando um salário mínimo porque quer. E como eu falei, às vezes você demora muito tempo para poder conseguir alguma coisa no mercado de trabalho. E eu digo uma coisa, não é nem trabalho, é conseguir ter ascensão. Então a quantidade de pessoas hoje que não estão nessa bolha privilegiada de não ganhar apenas um salário mínimo ou um salário e meio, hoje a grande parte dos brasileiros ganha um salário. Precisa viver com menos de 1.500. E como é que você sai da casa dos seus pais, você monta uma casa sozinho? E aí que entra esse ponto que eu tô trazendo aqui. A gente precisa conciliar e encontrar esse equilíbrio de entender que, olha, beleza, o adulto que mora com os pais, ele não necessariamente é uma pessoa que está acomodada. É uma pessoa que talvez está se especializando, às vezes está juntando dinheiro para conseguir fazer isso. Porque não é uma questão de maturidade, muitas das vezes. É uma questão de sistema econômico, de lógica financeira. E hoje, com o aumento das pressões, com o aumento, enfim, até do crescimento do número de problemas relacionados à saúde mental, às vezes a gente esquece que, por exemplo, eu pago hoje um remédio de saúde mental que é R$ 300, 350. E se eu não pudesse pagar, sabe? E eu só consegui pagar isso depois de muito tempo. Então, tá vendo como é que são pequenas coisinhas que a gente não pode cravar numa pedra a realidade e também pegar a nossa realidade ou a nossa visão, a nossa ótica daquilo que a gente tem sobre o mundo e jogar no do outro? Porque às vezes quando a pessoa fala um tipo de frase como essa ou produz um discurso como esse, é porque no caso dessa pessoa, ela tem oportunidades muitas das vezes. E aí o que vai diferenciar ela da pessoa que não tem oportunidade é a falta de vergonha na cara. E aqui eu não tô falando pra você que é marmanjo, que tá ganhando muito bem e tá ali porque sua mãe fica lavando tuas cuecas. Aí falta de vergonha na cara mesmo. Agora, aquela pessoa que já tá ganhando pouco e tá tentando estudar e conciliar a vida, às vezes estar na casa dos pais é exatamente o que ela precisa pra se blindar dessas falhas do sistema econômico como um todo. Então assim, vamos evitar, é o que eu sempre falo pros meus alunos do Organiza. Eu acho que o principal quando a gente está falando sobre educação financeira, economia e dinheiro é entender que não existe regra para todo mundo, não existe lei. Meus alunos, eles aprendem exatamente isso. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, o link está na bio, só você entrar lá que você vai ver. A questão é, organização financeira é sobre entender o ponto de partida, qual recorte social você pertence, para que esse tipo de preocupação e ansiedade não venha no teu peito como uma voadora. Porque do contrário, a gente acaba se estagnando e acaba se colocando no rótulo de outra pessoa. E mais uma vez, a gente precisa analisar com um pouco mais de calma essas realidades diferentes e distintas. Porque nem sempre você aí do outro lado vai conseguir enxergar a realidade econômica do outro. Então é isso. Beijo.